Olá, amigos, tudo bem? Eu acho que vocês perceberam que na semana passada eu não fiz o meu vídeo de resenha do livro que eu li na semana, mas não foi porque eu não li o livro, é que eu estava lendo uma sequência de livros que eu gostaria de fazer a resenha deles juntos. São esses três aqui, ó. A Vida Intelectual, de A.D. Sertilanges, Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, de Luiz Ribolet, e O Trabalho Intelectual, de Jean Guiton. Esses são três autores católicos, três autores de tradição tomista, né? Portanto, a gente precisa sempre dar uma filtrada no que eles falam a respeito de teologia, filosofia, por causa de toda a influência aristotélica que eles têm, mas no assunto central dos livros, eles são fantásticos. Os três livros, como os títulos já sugerem, falam sobre a vida intelectual. Eles dão conselhos sobre como estudar, eles dão conselhos sobre conceitos a respeito da vida intelectual, sobre escrever, sobre ler. E eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu vou selecionar alguns pontos de cada um desses livros só para mostrar para você que eles valem a pena realmente o tempo investido na leitura. Eu vou começar aqui com Vida Intelectual, do A.D. Sertilanges. Fica até difícil de você selecionar 2 ou 3 pontos desses livros, mas eu vou selecionar aqui, como eu disse, para o vídeo não ficar muito longo, né? E eu quero selecionar, por exemplo, um ponto que tem aqui na página 31, quando ele usa uma metáfora aqui da tartaruga e da lebre para falar a respeito de diligência e perseverança, né? Uma parábola de uma tartaruga que invejava a velocidade da lebre, mas que por não ter a velocidade da lebre, ela trabalhava com constância. Já a lebre, que era veloz, se confiava na sua velocidade e era muito preguiçosa, passava o tempo todo dormindo. E aí ele conta aqui que no final da história da caminhada da lebre e da tartaruga, a tartaruga chegou mais longe e, por incrível que pareça, mais rápido que a lebre, porque a tartaruga tinha constância, tinha diligência e a lebre era muito preguiçosa. E ele está falando aqui dessa vida intelectual que exige essa diligência, exige esse trabalho constante para que você possa chegar nos seus objetivos. Eu selecionei outro ponto aqui que eu achei muito interessante quando ele fala da principal virtude de um intelectual. E ele fala aqui da estudiosidade. É o nome que ele dá para essa virtude, que é simplesmente o gosto pelo estudo, né? E muitas vezes esse gosto é adquirido através do hábito. Então você pode até não gostar de estudar, mas se você criar esse hábito, você acaba incorporando isso na sua vida. O terceiro ponto que eu selecionei aqui é um conceito que quando eu li eu parei para meditar. Ele fala que uma vocação é uma concentração, aqui na página 56. E o que ele quer dizer com isso? É que quando você tem vocação para alguma coisa, você precisa se concentrar naquilo. Em outro ponto do livro ele fala que a vocação é uma consagração, ou seja, você se consagra àquilo que você quer fazer bem, no sentido de você se dedicar, no sentido de você gastar tempo com aquilo. No caso do livro ele fala da vida intelectual, dos estudos. Quando você tem vocação para isso, você precisa se dedicar, se concentrar naquilo. Tem muita coisa mais nesse livro, mas eu vou passar aqui para o próximo, que é o Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, do Ribolet. Eu também separei aqui 2 pontos desse livro para você ter uma ideia do valor que ele tem. O primeiro ponto está aqui no capítulo 3, quando ele diz assim, ó: o que mais custa não é começar bem, é continuar bem, renovar a cada dia as boas resoluções. E aí nesse capítulo ele vai falando da importância de você terminar os projetos. Que nós somos muito bons em começar projetos, não é? Mas nós precisamos começar, continuar e terminar. E na vida intelectual, no trabalho intelectual, isso é muito importante. Outro ponto que eu selecionei aqui
é o capítulo 4, capítulo 4. O título do capítulo é Aprecia a teu favor, a vantagem imensa que tens de ser jovem e aproveite bem a tua juventude. Né? Eu não falei para vocês, mas os 3 livros foram escritos na primeira metade ali do século XX, então a linguagem é um pouco mais arcaica, mas o conteúdo é fantástico. Né? Mas o capítulo 4 aqui do Conselho sobre o Trabalho Intelectual, ele fala de como os jovens devem aproveitar a sua juventude para crescer intelectualmente, para se projetar na vida. E ele traz uma frase aqui de um poeta chamado Sophie, e ele diz assim: os 20 primeiros anos são os mais longos da tua vida. Interessante, né? Porque nesses 20 primeiros anos, que passam devagarzinho, nós precisamos construir a nossa vida intelectual, o nosso futuro, para que nos próximos anos, que passam rápido, possamos colher esses frutos. Esse capítulo 4 é muito bom, tem muita coisa aqui, eu marquei várias coisas, mas o resumo dele é: aproveite a sua juventude para você estudar e para você crescer intelectualmente, construir as bases do seu futuro. Tá? O capítulo 5 também é muito bom e ele fala sobre como aproveitar o tempo, né? Como aproveitar o tempo de maneira produtiva. E aí, finalmente, o livro O Trabalho Intelectual, do Jean Guiton, outro francês, que escreveu sobre esses assuntos. Nesse livro aqui, ele fala muito sobre conselhos práticos para estudantes, de como estudar melhor e tal. Mas eu queria selecionar aqui algumas partes também. E a primeira é aqui na página 39, que ele tem uma frase que para mim é fantástica. Ele diz assim: não tolere o semi-trabalho, nem o semi-repouso. Doe-se por inteiro ou descanse absolutamente. Que não haja nunca em você mistura dos gêneros. E esses 2 conceitos para mim foram determinantes: semi-trabalho e semi-descanso. Quando você estiver trabalhando, trabalhe duro, trabalhe firme, trabalhe sério, para que quando você for descansar, você não tenha nenhum trabalho a fazer, você possa descansar de maneira completa. Aqui outro ponto que eu selecionei é a questão do horário de trabalho, né? Especificamente aqui do horário do trabalho intelectual. Ele diz: deveríamos nos esforçar em descobrir quais são as horas divinas, aquelas nas quais a atenção está no estado de lucidez. Ou seja, que horas você funciona melhor? De manhã, de tarde, de noite? Então é nesse horário que você deve produzir, você deve trabalhar, especialmente no trabalho intelectual. Esses 3 livros são fantásticos, valem muito a pena a leitura deles, o tempo investido. E aí eu só quero terminar esse vídeo falando o seguinte: tem algumas pessoas me perguntando como é que eu consigo ler tanto, né? 3 livros em 2 semanas. Veja, não tem nenhum segredo, eu não sou nenhum gênio. Eu somei aqui, esses 3 livros dão cerca de 640 páginas, 642 páginas. Se eu dividir por esses 14 dias que eu gastei para ler os 3, vai dar mais ou menos 45 páginas por dia. Não é muito. Veja, a leitura não é tanto velocidade, é mais constância. Ler todo dia um pouquinho e você vai conseguir ler muito. Mas aí fica a dica desses 3 livros que podem transformar a sua visão sobre o trabalho intelectual. Um abraço e até a próxima resenha.